Você sente que sua vida está travada? Nada dá certo, tudo parece parado, como se existisse algo amarrando seus caminhos. Então este vídeo é para você. Nesta oração poderosa, vamos clamar com fé a Nossa Senhora Desatadora dos Nós, pedindo sua intercessão para que cada nó espiritual, emocional, financeiro, familiar ou profissional seja desfeito. Dívidas, enfermidades, relacionamentos quebrados, portas fechadas, dores que ninguém vê, tudo isso pode ser um nó. E hoje, pela fé, vamos pedir que Maria desate um por um, trazendo paz, direção e libertação. Não pule. Cada palavra desta oração tem o poder de tocar o céu e abrir caminhos que pareciam impossíveis. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever. Se possível, deixe seu like e compartilhe este vídeo com amigos e familiares pelo WhatsApp e redes sociais, para ajudar a espalhar esta mensagem de fé. Sinta-se à vontade para compartilhar seu pedido de oração nos comentários e unir-se a essa corrente poderosa. Vamos juntos pedir bênçãos, proteção e abertura dos caminhos da prosperidade e da paz. Iniciemos a oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Virgem Santíssima, Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Neste instante de inquietude, levanta o coração para os céus, buscando refúgio no teu manto bendito. Em meio a dias marcados pela luta e por tantas limitações, coloco diante de ti os nós apertados que têm sufocado minha caminhada financeira. Intercede diante do trono do Altíssimo por mim. As amarras da dívida apertam. Os dias passam e os recursos escorrem pelas mãos como areia entre os dedos. Muitas tentativas são feitas, mas tudo parece travado, paralisado, retido. Há contas que se acumulam. Há cobranças que ferem. Há noites em que o descanso não chega, porque a preocupação consome por dentro. Maria Santíssima, olha com bondade para essa realidade que tantos enfrentam. As dívidas amarram o presente e ameaçam o futuro. O dinheiro não chega, o que chega não rende. O trabalho escapa, o salário é pequeno, e os compromissos se multiplicam. A fome no lar, a ausência de sustento. Os armários se esvaziam, os bolsos se esvaziam, os corações se apertam. Mãe, há situações que vão além da explicação humana. Há uma opressão que tenta dominar todas as áreas. Há uma sensação de peso que não vem somente da economia do mundo, mas de obstáculos que ultrapassam o natural. Por isso, clamo à Senhora que desfaz os nós. Desamarra tudo aquilo que está escondido nos bastidores da vida espiritual. Tudo que foi lançado com intenção de travar as finanças, todo pensamento negativo, toda palavra pronunciada com inveja, toda praga que afetou a prosperidade, seja agora desfeito com a luz do céu. Quantas vezes o medo do amanhã bate à porta com fúria? Quantas vezes a conta bancária está vazia, e o coração tenta permanecer em paz? Quantas vezes o desejo de realizar projetos é esmagado pela escassez? Quantas portas fechadas? Quantos não? Quantas promessas não cumpridas? Quantas oportunidades perdidas por não ter o recurso necessário? Nossa Senhora Desatadora dos Nós, por teu amor maternal, clamo neste momento por aqueles que estão sem emprego. Que os caminhos sejam organizados por Deus. Que o desânimo seja vencido pela fé. Que a oportunidade certa surja. Que as mãos encontrem direção. Que os talentos sejam aproveitados. Que os dons sejam reconhecidos. Rogo também pelos que trabalham e não são recompensados com justiça. Pelos que se dedicam com afinco e não conseguem alcançar o sustento suficiente. Pelos que estão sobrecarregados por contas e cobranças, e mesmo assim seguem com fé. Que cada obstáculo financeiro se desfaça. Que a paz reine dentro dos lares e dos corações. Que o desespero não encontre morada em lugar algum. Mãe querida, há pessoas que perderam tudo. Perderam negócios, perderam casas, perderam segurança. Há quem esteja vivendo com medo, dependendo de ajuda alheia, contando centavos. Que esses nós sejam desfeitos.
Que os recursos venham do alto. Que o pão nunca falte à mesa. Que nenhuma criança durma com fome. Que nenhum pai ou mãe se desespere pela falta de direção. Intercede por todos os que enfrentam a escassez. Intercede por todos os que precisam tomar decisões importantes e não sabem o que fazer. Por aqueles que estão atolados em dívidas. Por aqueles que emprestaram esperando retorno e foram traídos. Por aqueles que investiram tudo e tiveram prejuízo. Por aqueles que tentaram recomeçar, mas se depararam com portas fechadas. Nossa Senhora desatadora dos nós, quando tudo parece estagnado, quando os recursos são limitados, quando o mercado fecha as portas, clamo por intervenção. Que aquilo que estiver escondido nas raízes da miséria espiritual e material seja trazido à luz e desfeito. Que a luz de Deus percorra as finanças. Que o poder do alto traga novas saídas. Que o sobrenatural de Deus toque o natural, e tudo volte ao movimento de provisão. Intercede por sabedoria. Que as escolhas feitas sejam direcionadas por luz e equilíbrio. Que não haja desperdício. Que cada centavo seja valorizado. Que os impulsos sejam acalmados. Que os vícios financeiros sejam cortados. Que o que foi perdido por engano seja restaurado. Que o que foi retido por injustiça seja liberado. Maria, a Senhora que desata até os nós mais antigos, olha também para os bloqueios que vêm da ancestralidade. Se há falhas herdadas que amarram esta área, se há palavras lançadas no passado que ainda ecoam no presente, que tudo seja transformado pela misericórdia divina. Que o sangue precioso de Cristo apague toda a injustiça do passado e traga uma nova estação. Peço também pelos empreendedores, pelos comerciantes, pelos que sonham em montar algo próprio, pelos que já deram os primeiros passos e agora enfrentam resistência. Que os projetos sejam colocados nas mãos de Deus. Que o que for justo prospere. Que aquilo que estiver em conformidade com a verdade avance. Que não haja medo de agir. Que o desânimo não paralise. Que as dívidas sejam organizadas e superadas. Que o nome de quem está negativado seja limpo. Que o crédito volte. Que as oportunidades venham. Que o telefone toque com boas notícias. Que as portas se escancarem para o bem. Virgem Santíssima, que todo laço espiritual feito para amarrar o dinheiro, o sustento e a paz, seja cortado com a espada da verdade. Que toda bruxaria feita com intenção de travar finanças, seja vencida pela tua intercessão. Que cada ritual que buscou amarrar caminhos, perca todo efeito agora mesmo. Que os encantamentos percam a direção. Que os votos feitos para trazer ruína sejam cancelados. Que os contratos feitos no oculto para trazer miséria não tenham continuidade. Olha para os que precisam pagar aluguel, para os que têm contas atrasadas, para os que veem o nome sendo sujo por dívidas, para os que precisam alimentar os filhos, para os que estão passando necessidades calados, sem coragem de pedir ajuda, para os que já não sabem mais o que fazer, para os que choram escondidos, para os que não dormem com tranquilidade por causa da preocupação. Que cada nó desses seja quebrado. Que o coração seja aliviado. Que a clareza volte. Que a confiança em Deus seja restaurada. Que a gratidão brote, mesmo no pouco. Que o milagre chegue. Que o inesperado aconteça. Que os céus se movimentem. Que os anjos se aproximem. Que as fontes se manifestem. Que o maná desça na medida certa. Que cada dia tenha o sustento suficiente. Que o mês feche com dignidade. Que o trabalho venha com estabilidade. Que a renda se multiplique. Que o fruto das mãos seja valorizado. Que as ideias frutifiquem. Que as parcerias certas sejam estabelecidas. Nossa Senhora desatadora dos nós, em silêncio me aproximo diante da tua presença, com o coração tocado por dores que palavras humanas não conseguem explicar. Neste momento em que tudo parece fechado ao meu redor, venho pedir com alma rendida ao céu que toda corrente do mal, arquitetada por inimigos visíveis ou invisíveis,
seja quebrada pela tua intercessão diante de Deus Altíssimo. Mãe querida, me coloco sob a proteção do teu olhar puro, invocando teu poder de intercessora junto ao teu Filho Jesus. Intercede por mim, diante daquele que governa com justiça eterna, e faz com que cada nó que tenha sido lançado contra minha vida com intenções impuras, pensamentos negativos e ações perversas, se desfaça com a luz do alto. Diante da maldade escondida nos pensamentos obscuros de quem deseja minha queda, clamo por socorro. Que nenhuma palavra maldita dita contra mim prospere. Que toda calúnia seja silenciada pela verdade que procede de Deus. Que os feitiços, as amarras, os encantamentos, os rituais feitos na escuridão, e as tentações disfarçadas de amizade sejam descobertos e aniquilados com o brilho da justiça divina. Nossa Senhora, quantos nós foram lançados sobre meus caminhos por mãos cheias de veneno? Quantas vezes a inveja, carregada de intenção destrutiva, tentou lançar sombras em meu caminho? Quantas armadilhas foram preparadas nos bastidores da falsidade, por aqueles que sorriem e, ao mesmo tempo, tramam ruínas? Clamo pela tua intervenção. Que nenhuma das ações ocultas permaneça em pé diante da tua luz. Que aquilo que se oculta nos cantos escuros da maldade seja desfeito agora, diante da força celestial que age por meio de ti. Rogo que toda feitiçaria preparada com nomes, objetos, fotografias, oferendas ou rituais, seja esvaziada em seu propósito. Que cada plano de destruição, confusão e atraso seja desfeito pelo poder que vem do trono de Deus, por teu intermédio. Nossa Senhora desatadora dos nós, protetora dos perseguidos e dos que vivem em constante batalha espiritual, peço que cada palavra de praga lançada contra mim seja silenciada agora mesmo. Que aquilo que foi enviado para me atingir, volte ao nada. Que as armadilhas que planejaram para mim não encontrem meu caminho. Que o laço não me capture. Que a armadilha não me prenda. Que os olhos que me vigiam com maldade não enxerguem nada. Que a boca que me amaldiçoa perca o seu fôlego. Clamo com sinceridade. Que os nós da maldade feita com sangue, com palavras torcidas, com pactos escusos, sejam completamente quebrados. Que as vozes espirituais que tentam me atormentar com medo, dúvida e desespero, sejam caladas agora. Que nenhum ambiente contaminado por obras das trevas tenha poder sobre mim. Venho clamar por proteção, para que toda tentativa de manipulação por parte dos inimigos não encontre acesso em minha vida. Que as intenções perversas, mesmo aquelas que foram escondidas com aparência de bondade, sejam frustradas. Que nenhuma pessoa usada como instrumento do mal consiga tocar em meus bens, em meus sentimentos, em minha mente, nem em minha trajetória. Que as energias negativas enviadas, as palavras pesadas, os olhares cheios de desejo destrutivo, os votos feitos contra minha alegria, se percam no vazio e não alcancem nenhum dos meus passos. Que a paz me acompanhe, e que nenhum tumulto vindo da inveja ou da maldade tenha poder para tocar no que me pertence. Mãe Santíssima, coloco diante de ti todas as situações difíceis causadas por injustiças e fofocas. Que os nós formados por palavras lançadas com intenção de confundir, difamar ou manipular, sejam desatados com a tua autoridade maternal. Que toda mentira seja desfeita, e que a verdade prevaleça. Que os que tramam contra mim sejam desarmados pela ação do alto. Sei que nem tudo posso compreender, mas sei que em ti posso confiar. E por isso, venho pedir que olhes para mim com teu olhar compassivo, e intercedas para que os nós da perseguição espiritual, emocional e até física, não permaneçam amarrando meus caminhos. Desfaz o que foi feito com maldade. Destrói os planos que os inimigos fizeram para me paralisar. Que tudo aquilo que estiver impedindo minha jornada de fluir, seja desfeito agora com o poder do céu. Nossa Senhora desatadora dos nós, que cada trabalho oculto feito em cruzilhadas, em altares pagãos, em terreiros sem luz, em cemitérios, ou em qualquer lugar usado por agentes das trevas, não tenha mais efeito. Que todo feitiço armado com palavras torcidas, símbolos, objetos enterrados ou consagrados ao mal, perca toda ação.
Intercede para que meus caminhos deixem de ser amarrados. Que minha vida seja protegida de pactos secretos contra mim. Que todas as tentativas de me prender, controlar ou manipular através de encantamentos e oferendas, sejam desfeitas pelo poder da oração. Que cada praga, maldição hereditária, palavra de destruição familiar ou votos de ruína, não encontrem continuidade em minha existência. Que tudo seja interrompido e cancelado no poder do nome de Jesus, por meio da tua intercessão. Rogo para que nenhuma maldade lançada nos pensamentos de meus inimigos encontre morada ao meu redor. Que os olhos do invejoso se desviem, que os planos da língua mentirosa sejam confundidos, e que os passos dos que tentam me prejudicar sejam bloqueados pelo poder que vem de Deus. E se alguma maldade foi lançada sobre minha saúde, minhas finanças, minha família, meus relacionamentos ou minha caminhada profissional, que tudo seja desfeito com sabedoria divina. Que nenhuma destas áreas permaneça travada, contaminada ou limitada por interferências vindas das trevas. Nossa Senhora desatadora dos nós, que todas as setas lançadas contra mim se percam antes de me alcançar. Que nenhuma praga tenha raízes. Que nenhuma maldição prospere. Que os trabalhos ocultos percam sua base. Que os caminhos se limpem. Que tudo aquilo que estava bloqueando meu progresso comece a se mover. Que a paz retorne. Que a luz reine. Ajuda-me a manter o coração preservado de rancores. Não permitas que eu me torne como aqueles que me atacam. Que minha defesa seja a justiça de Deus. Que a vitória venha da verdade. Que a resposta esteja no tempo perfeito do Altíssimo. E quando o desânimo quiser me abater, quando a perseguição quiser me fazer desistir, que tua presença materna me envolva em segurança. Que meus passos fiquem firmes. Que meus pensamentos não se turvem. Que minha fé não vacile. Permanece comigo em todos os momentos. Mãe bendita, Nossa Senhora desatadora dos nós, neste momento de recolhimento e reverência, venho diante da tua presença materna com o coração cheio de fé. A ti, que conhece os caminhos que levam à paz e à luz, entrego com total confiança aqueles que fazem parte da minha existência, os que habitam o meu coração com ternura e com laços eternos. Volta o teu olhar para cada um deles, minha família, meus filhos, meu cônjuge. Coloca teu manto protetor em torno dos que caminham comigo pelos vales e colinas desta vida, pelos dias difíceis e também pelos momentos de alegria. Aqueles que amo, desejo ver livres de toda prisão, de todo laço, de toda escuridão que os cerca, ainda que não se perceba a origem dos nós que se apertaram ao longo da jornada. Mãe de Deus e nossa, contempla as dificuldades que cercam aqueles que amo. Há lutas que não são ditas. Há batalhas travadas no íntimo. Há caminhos que perderam a direção. Alguns dos meus estão passando por noites longas, sem que tenham forças para clamar. Outros se encontram em encruzilhadas, sem saber como prosseguir. Cada um desses nós parece querer calar o propósito, o brilho, o sentido. Por isso, coloco diante de ti tudo aquilo que pesa sobre os ombros deles. Laços antigos que se formaram por traumas, por palavras ditas com ira, por decisões erradas, por erros cometidos. Nós emocionais que amarram a paz do coração, que geram ressentimento, tristeza ou afastamento. Nós espirituais que bloqueiam a alegria e impedem que vivam plenamente a vontade divina. Nós familiares que dividiram irmãos, separaram pais e filhos, criaram muros entre os que deveriam caminhar juntos. Nossa Senhora, intercede para que cada amarra seja desfeita. Tudo aquilo que foi plantado com a intenção de impedir o avanço daqueles que eu amo, seja agora desfeito pela luz vinda do céu. Toda raiz de divisão, toda seta lançada a controlar, toda palavra de maldição, toda praga rogada, todo laço de confusão, tudo que impede a comunhão no seio da família, seja quebrado pela misericórdia do Altíssimo, através da tua intercessão. Mãe amável, olha também para os meus filhos. Cada um deles é sinal de promessa, vida e esperança. Mas sei que os caminhos da juventude ou mesmo da maturidade são cercados de provações, escolhas e perigos.
Muitas vezes, a inquietação, os questionamentos, as amizades erradas, a ausência de fé ou os traumas vividos os arrastam por rotas difíceis. Desfaz os nós da rebeldia, da insegurança, da confusão mental, das emoções instáveis. Protege-os das armadilhas que espreitam os jovens e os adultos. Livra-os das prisões do vício, das más influências, das escolhas precipitadas. Clamo por clareza para suas decisões. Que a verdade sempre os conduza. Que cada mentira lançada para desviá-los da luz perca toda influência. Protege os corpos, protege as almas, protege os sonhos, protege as intenções. Que nada os atinja sem que passe pela permissão do Deus Altíssimo. Que o mal não encontre brechas. Que as armadilhas sejam vistas de longe. Que os olhos permaneçam voltados para o bem. Que o coração permaneça sensível ao sagrado. Que nenhuma ferida do passado os impeça de seguir. Nossa Senhora, segura pelas mãos o meu cônjuge também. O convívio diário, o peso das responsabilidades, os embates do mundo e até mesmo as mágoas não tratadas vão formando nós dentro de um relacionamento. Intercede para que o amor seja restaurado com equilíbrio, verdade, ternura e sabedoria. Onde há frieza, que a ternura retorne. Onde há silêncio, que o diálogo renasça. Onde há irritação, que a paciência reine. Onde há afastamento, que o reencontro seja possível. Toca na mente, toca nas palavras, toca nas atitudes. Que o lar seja lugar de acolhimento, e não de confronto. Que o respeito seja mais forte do que qualquer desavença. Que o desejo de unidade supere qualquer tentação de desistência. Que a presença de Deus habite entre nós, mesmo quando o mundo tenta apagar a luz. Rogo ainda por proteção sobre todos da minha casa. Cada entrada e saída seja guardada. Cada trajeto percorrido, cada ambiente visitado, cada pessoa com quem se relacionam. Que nenhuma armadilha oculta prospere. Que nenhum ataque do invisível tenha poder. Que cada intenção contra o nosso bem esteja diante do olhar vigilante do céu. Que a justiça divina intervenha. Que os planos injustos sejam frustrados. Que o mal se disperse antes de se aproximar. Desfaz, Mãe querida, também os nós que não se revelam com palavras. Aqueles que se formaram no passado e continuam afetando o presente. Laços de rancor, raízes de medo, sentimentos mal resolvidos, traições que não foram perdoadas, gestos que foram mal interpretados, feridas que continuam abertas. Que a luz de Deus atravesse essas dores. Que o perdão encontre espaço onde antes havia orgulho. Que a reconciliação aconteça no tempo certo. Mãe bendita, também intercede por libertação. Liberta os meus da tristeza crônica, do medo sem motivo, das doenças da alma. Liberta do sentimento de inferioridade, da frustração constante, da dependência emocional. Liberta de tudo aquilo que oprime e aprisiona. Liberta da culpa que paralisa, das comparações que ferem, dos pensamentos que atormentam. Que nenhum espírito de destruição encontre lugar em minha casa. Que o lar esteja cercado por paz e serenidade. Que a bondade reine. Que o amor seja abundante. Que o respeito seja constante. Que a fé seja sólida, mesmo em tempos difíceis. Que a esperança esteja presente, mesmo em meio a nuvens pesadas. Que a presença de Deus seja sentida em cada canto. Mãe de ternura, leva ao Senhor cada uma dessas intenções. Mesmo que as palavras não alcancem tudo que habita o coração, a Senhora compreende. Mesmo que a dor seja silenciosa, o teu olhar alcança. Mesmo que a esperança esteja cansada, a tua intercessão renova. Te agradeço por cada vez que colocaste tua mão para evitar o mal. Te agradeço pelas vezes que abriste caminhos, mesmo quando não percebi. Te agradeço pelas situações invisíveis que já foram transformadas pela tua presença. Sei que tens agido em favor da minha casa. Sei que o céu se inclina quando intercedes. Nossa Senhora desatadora dos nós, cuida de cada pessoa que amo.
Que a vida deles seja plena de paz. Que cada novo dia traga esperança. Que cada decisão seja iluminada. Que o bem seja mais forte que o mal. Que a união supere as diferenças. Que o amor vença todas as batalhas. Que a fé permaneça inabalável. Que a alegria retorne a cada coração cansado. Que nenhuma lágrima seja em vão. Amém.